Amados irmãos e caríssimos amigos visitantes, aos irmãos que estão em casa também, nos acompanhando pela internet, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, esperança nossa. Meus amados irmãos, nós temos a alegria de, voltando a este púlpito, abordar convosco um tema de constante atualidade. Foi muito pertinente, meu caro Rouxinol de Deus, o primeiro hino que você canta. O soldado ferido, é necessário colocar a unção, o óleo santo na ferida feita. O mundo em que vivemos, as circunstâncias criadas pelo diabo, a própria estrutura humana determinam sofrimentos criadores de angústia. Daí porque, após a devida oração, o Espírito do Senhor nos sugere o tema. Creio que todos os irmãos já tomaram conhecimento desse tema, não é? Receberam o boletim de manhã, já deram uma olhadinha na liturgia. Vamos fazer uma experiência. Qual é o tema dessa noite, meus irmãos? Muito bem. Nosso povo está perfeitamente afinadinho com o boletim da igreja. No dia da angústia. Dois textos para nós. O primeiro é no capítulo 50 dos Salmos. Salmo capítulo 50. Depois da leitura, põe uma marquinha para você poder manuseá-lo durante a mensagem. Vamos precisar disso. Salmo 50, somente um versículo, que é o verso 15. E eu convido a igreja para uma só voz ler comigo verso 15 do Salmo 50, onde Deus fala. Observe que nós vamos ver uma diferença entre este versículo e o outro que leremos a seguir. Neste é Deus quem fala, no outro é o homem que fala. Vamos ver na leitura em uníssono o que Deus nos diz. Leamos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esta é a palavra de Deus para nós. É Ele quem diz isso. Mas no outro versículo é palavra de Deus também, porque inspirou o homem a dizer o que nós vamos ler no Salmo 18. Salmo 18, verso 6. Lembrem que no primeiro texto Deus falou dando uma ordem, uma sugestão. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso é o que Deus nos diz. Agora vamos ver o que o homem de Deus, na sua experiência com Deus, nos diz. Verso 6. Leamos juntos. Na minha angústia, invoquei o Senhor, virei o socorro ao meu Deus. Ele, no seu tempo, ouviu a minha voz, e o meu
que o Santo Espírito de Deus, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com poder e graça ao nosso coração. Agora curvemos a fronte e peçamos ao Espírito Santo de Deus que na exposição da sua palavra nos predisponha o coração e nos ilumine a mente para a sua devida compreensão. Pai, nós lemos a tua santa palavra em dois textos muito especiais. Precisamos entendê-la na plenitude do seu ensino. Mas não poderemos fazê-lo se o teu Espírito não nos guiar nesta compreensão. Por isso te pedimos, Pai, fala agora ao nosso coração. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. No dia da angústia. Os dois textos convergem para uma das experiências mais cruciais do ser humano, o sofrimento. A angústia, a aflição, o desespero é resultado de um sofrimento físico, moral ou espiritual. É o sofrimento em qualquer das suas modalidades, o criador, o provocador da angústia. E é por isso que Deus, sabendo desta verdade, vem ao nosso encontro com aquela palavra de orientação e de estímulo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É por isso também que o suave cantor de Israel, Davi, o grande salmista, o homem segundo o coração de Deus, após passar por experiências dramáticas, sofrimentos atrozes e profundos, escreve, fruto da sua experiência: no dia da minha angústia, e não foi pequena, e não foi pouca, e não foram raras as vezes, mas muitas as vezes, no dia da minha angústia, eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. Deus cumpre o que promete. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Davi o invocou no dia da angústia, e ele o ouviu e o libertou. Nós vamos juntando a pedagogia profunda e grandiosa desses dois versículos. Nós somos levados a entender algumas lições muito pertinentes a nós e ao mundo
a respeito do sofrimento provocador da angústia. A primeira lição é essa: a universalidade do sofrimento, a universalidade da angústia. Não há nenhuma barreira em lugar nenhum que detenha a angústia a investir contra qualquer pessoa. No palácio do rico, no tugúrio do pobre, nos palacetes e nos casebres, a angústia entra, o sofrimento bate, e almas gemem curvadas ante o peso por vezes insuportável do sofrimento e da angústia. Ela é universal. Esta é a primeira observação. A segunda observação: o crente não está isento. Mas será? Qual é a vantagem de ser crente? Se o fato de ser crente não me exime, não me isenta da angústia e do sofrimento, onde está a vantagem de ser crente? Qual é a diferença? Aliás, é bom dizer que há em nossas rádios, em nossos canais de televisão, uma pregação equivocada. Pare de sofrer, venha para a igreja tal ou qual e pare de sofrer. Isso não é verdade. E tanto não é verdade que Deus, se dirigindo a homens e mulheres que haveriam de ler a sua palavra, de conhecê-lo como Deus, Ele mesmo diz: invoca-me no dia da angústia. Isso porque, meus irmãos, o fato de sermos crentes não nos isenta, não nos exime de uma experiência angustiosa. Aliás, o nosso bendito Salvador Jesus, o fundador do cristianismo, já nos adverte há quase 2000 anos: no mundo tereis aflição. Jesus não nos engana. Ele não nos chama para segui-lo enganosamente. Para Ele, o cristianismo não é uma colônia de férias, é um campo de lutas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quem está do lado dele está do lado vencedor. Não é do lado isento de angústia e de sofrimento, é do lado vencedor daqueles que tomam na mão a urtiga da vida e, ao fechá-la, transforma em flor. A segunda verdade é essa: o crente não está isento da angústia, mas tem a garantia da vitória. E a terceira e última observação dessa linha é que há, à luz dos textos, dois grandes princípios, duas grandes verdades a favor do crente, mesmo quando ele tem de enfrentar angústias.
E aí faz um diferencial. Qual é a diferença entre o crente e o não crente? Não é o sofrimento ou não sofrimento. A diferença, o grande diferencial, está no capítulo 50 que nós lemos agora, no verso 15. O crente conhece por esta palavra que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que fez do nada o universo admirável, aquele que detém em suas mãos os destinos da história, está do seu lado. O crente sabe disso. Esta é a grande diferença. É que na hora da angústia, o crente tem a quem recorrer, na certeza de que não está sozinho, na certeza de que há alguém que lhe estende a mão. E nada é mais importante para qualquer pessoa do que uma mão que se estende para ela quando ela precisa desta mão. E Deus tem a sua mão estendida para os seus servos, para os seus filhos, na hora da angústia. Isso é tão real que o mesmo cantor de Israel, o mesmo salmista inspirado, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a diferença. Qual é a vantagem de ser crente? Não é deixar de enfrentar a angústia, não é deixar de enfrentar o problema, não é deixar de ter algum sofrimento, mas ter alguém maior que o sofrimento para ampará-lo, para erguê-lo, para segurá-lo pela mão, a ponto de inspirar-lhe a canção maravilhosa: com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Essa é a diferença do crente e do não crente. Ele tem alguém a quem recorrer, alguém com quem contar, alguém sobre cujos ombros ele pode lançar a sua angústia, o seu sofrimento, alguém a quem ele pode abrir o coração, e como Ana lá no templo de Siló, debulhar-se em lágrimas, e depois se levantar dos joelhos, e o escritor sagrado dizer a respeito dela: o seu rosto já não era triste. Esta é a grande diferença. No dia da angústia, o crente tem a quem invocar, com quem contar, com quem repartir a sua dor, que aliás é a companheira inseparável da vida, a irmã gêmea da própria existência. Essa é a dor. Mas diante disso, meus irmãos, eu quero ressaltar, finalizando esta mensagem, 3 resultados dessa diferença no dia da angústia. No dia da angústia, o crente, convicto desta verdade exposta
no Salmo 50, verso 15, ele não desespera, confia. Essa é a primeira consequência. No dia da angústia, o crente não desespera, confia. No sul de Minas, há uma cidade muito próspera, chamada Varginha. E há alguns anos, naquela cidade, viveu um irmão nosso, crente presbiteriano, dedicado ao Senhor, fiel a Jesus e bem-sucedido na vida. Aquele irmão era o representante da Volkswagen em Varginha. Tinha uma grande agência de automóveis, tinha uma boa fazenda e tinha uma boa casa. Era um homem bem de vida. Mas na mesma rua em que ele morava, havia um senhor de quem ele era amigo e a quem ele evangelizava constantemente. E passava em frente à casa daquele amigo, saudava-o e lhe dizia: fulano, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele dizia isso todo dia, porque aquele amigo enfrentava problemas, era um homem amargurado, pessimista, para quem nada dava certo, e este nosso irmão fazia questão de todos os dias dizer isso àquele amigo. Mas sabe o que o amigo lhe dizia? Ah, fulano, para você é fácil me dizer isso, insistir comigo para aceitar essa sua tese. Você é um homem rico, tem a melhor agência de automóveis da nossa cidade, tem uma grande fazenda, tem uma boa casa de moradia. Para você é fácil, mas para mim não. Todo dia era esta a ladainha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, dizia o crente, e o amigo retrucava de modo contrário. Um dia, alta hora da madrugada, houve um circuito no sistema de iluminação elétrico da agência de automóveis. Desencadeou-se um tremendo incêndio. Os bombeiros, poucos na cidade, não tiveram como deter as chamas. E aquela agência, e aqueles automóveis novos, zero, que o dono da agência ainda estava devendo, os automóveis que estavam ali para revisão, todos pegaram fogo, todos foram incendiados e nada se pôde fazer. Depois daquela tragédia, o nosso irmão volta à casa do amigo, que já sabia do acontecido e lamentava o ocorrido. E o nosso irmão se volta para o amigo, ele diz: fulano, você já sabe o que me aconteceu? Ah, eu soube, eu lavo, que pena e tal. Não lamente, eu vim aqui para lhe dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Eu vim para lhe dizer isso. Hoje você sabe, eu não tenho mais a agência, não tenho mais a fazenda, porque tive de vendê-la para pagar os carros à Volkswagen.
aos proprietários cujos carros estavam lá para fazer revisão: vendi a minha casa, não tenho mais agência, não tenho fazenda, não tenho mais a minha casa, vou para Belo Horizonte, para a casa do meu pai, para de lá recomeçar tudo. Mas eu não vou a Belo Horizonte antes de lhe dizer o que estou lhe dizendo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. E foi para Belo Horizonte, a casa do pai, com a família, instalou-se lá, recomeçou a vida. E meses depois voltou para Varginha para abrir outra agência de automóveis e para recomeçar tudo vitoriosamente outra vez. No dia da angústia, o crente não desespera, confia. Mas uma outra lição importante a ser destacada: no dia da angústia, o crente não desanima, luta, sabendo que com Deus, como diz o salmista, ele salta muralhas. É o que está escrito neste Salmo 18, que há pouco tempo lemos. Com o meu Deus, diz Davi, eu salto muralhas, ultrapasso problemas. Com meu Deus, no dia da angústia, eu não desanimo, eu luto, eu enfrento a crise debaixo da proteção de Deus. Em 1871, houve na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, aquilo que alguns consideram um dos maiores incêndios da história. Quase que um bairro todo daquela cidade foi consumido pelas chamas, e é claro que muita gente perdeu tudo. Está nas páginas da história norte-americana como um fato estupendo este incêndio de 1871 na cidade de Chicago. Dentre os muitos atingidos havia um crente também. Era um comerciante, dono de um grande armazém. Foi tudo devorado pelas chamas. Mas depois que a borrasca passou, ele mandou escrever uma tabuleta e fincá-la no lugar do seu comércio, do seu armazém. Se foi tudo, menos a fé e a esperança na providência de Deus, os negócios recomeçarão amanhã. No dia da angústia, o crente não desanima, não sai choramingando pelos cantos da casa, mas levanta a cabeça, ergue os seus olhos aos céus e diz como o salmista: com o meu Deus eu salto muralhas. Mas finalmente, meus irmãos, há uma outra consequência importante. No dia da angústia, o crente não fracassa, vence. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler
o satanista ditador da Alemanha e o instrumento do diabo para a infelicitação do mundo, ao qual ele arrastou a uma guerra sangrenta por mais de 5 anos. Hitler queria também dominar a igreja, queria fazer da igreja um instrumento da sua perversidade, da sua maldade, manipular a igreja. Foi aí que se ergueu com a bravura dos bravos um homem de Deus, um pastor heróico chamado Otto de Berlius. E quando Hitler quis envolver Otto de Berlius na manipulação da igreja, Otto de Berlius lhe disse: a igreja só tem um Senhor, e não é o Führer da Alemanha, é Jesus. Otto de Berlius disse isso a Hitler, na cara dele. A igreja só tem um Senhor, e não é o Führer da Alemanha, é Jesus. Hitler, com a raiva do inferno, mandou prender Otto de Berlius numa cela de cimento frio e mandou que aquela cela tivesse sempre um palmo de água dentro dela. Otto de Berlius tinha que ficar naquela cela, dentro d'água, um palmo de água dentro daquela cela. Foram dias amargos, sofrimento atroz, angústia tremenda para aquele ilustre varão de Deus. A guerra prosseguia, a Alemanha começou a perder terreno, os aliados começaram a apertar o cerco contra a Alemanha, e daqui a pouco Hitler, ao saber que tudo estava perdido, no seu bunker, no seu esconderijo, com a sua amante Eva Braun, ela tomou a cápsula de cianureto e ele deu um tiro na cabeça. Os aliados ocuparam a Alemanha, libertaram Otto de Berlius. E meus irmãos, até hoje eu sou tomado de uma profunda emoção quando me lembro que em outubro de 1966 eu saí daqui de Salvador com a ajuda financeira da igreja da SAF, em especial minha querida Iraci, Dona Raquel Gabriel, a Celita, certamente a Ivan também, participaram de movimentos com fins lucrativos para ajudar o pastor a usufruir a bolsa que havia recebido da Associação Billy Graham para ir àquele congresso em Berlim, capital da Alemanha. Um amigo meu, de saudosa memória, Batista de Vitória da Conquista, Gidalfo Salles Figueira, estava com a esposa aqui no hospital. Eu fui visitá-la e na saída ele, agradecendo, me disse: pastor, o senhor vai a Berlim
vai ao Congresso Mundial de Evangelização. Eu disse: Giraldo, se Deus quiser e eu conseguir um pouco mais de recursos, porque as senhoras da minha igreja estão fazendo um movimento grande, se Deus ajudar, eu irei. Ele meteu a mão no bolso, tirou um talão de cheque. Lembre-se que nós estamos em 1966. A moeda é ainda um cruzeiro. Ele preencheu um cheque de 1 milhão de cruzeiros e pôs na minha mão. Disse: pastor, essa é a minha ajuda para o senhor ir conosco, queria, a Berlim, ao Congresso de Evangelização. Volto agora ao assunto inicial. A minha emoção, não pude contê-la. Quando eu vi, eu estava sentado ali no primeiro banco, no grande Congress Hall, lá em Berlim, e vi aqui na tribuna levantar-se ao lado de Billy Graham para falar a mais de 1000 congressistas, Otto de Berrios, para falar que Jesus Cristo é o Senhor e nele a esperança. Foi esta a mensagem de Otto de Berrios, e eu chorei, porque eu sabia do que havia acontecido àquele homem que me falava, e a todos naquela hora. Eu sabia que ele tinha ficado preso por ordem de Hitler numa cela fria de cimento rústico com um palmo de água dentro daquela cela. Mas agora Hitler já estava fazendo uma farra com os capetas do inferno, e Otto de Berrios, vitorioso, estava ali falando aos congressistas. No dia da angústia, o crente não fracassa, vence. É bom lembrar de Paulo, depois de enumerar uma série de sofrimento, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Quanta angústia Paulo sofreu, quanto sofrimento, quanta angústia. Mas na hora do dia da angústia, Paulo não fracassou, venceu. Alguém vai me dizer: mas Paulo morreu derrotado? Sim, na estrada de Ostia, na saída de Roma, por ordem de Nero, aquela besta humana feita imperador de Roma. Mas eu pergunto aos senhores: quem é o vencedor aí dos dois? Paulo ou Nero? Hoje nós damos o nome de Paulo aos nossos filhos e o nome de Nero aos nossos cães. Quem é o vencedor? Na hora da angústia, no dia da angústia, o crente não fracassa, vence. Termino lembrando um fato estupendo, grandioso em sua pedagogia. Jacó, filho de Isaac, irmão de Esaú, está voltando das terras de Padã Arã para as terras do seu pai Isaac. Vinha muito rico, tinha ido para lá somente com um cajado na mão, agora volta com um imenso rebanho
gado, de camelos, de jumentos, de cabras, de ovelhas, riquíssimo, muitos servos. E ele está voltando. Mas ficou sabendo que o seu irmão Esaú estava vindo ao encontro dele. E ele havia passado a perna em Esaú, havia tomado a primogenitura de Esaú. Esaú jurara matá-lo. Tão logo Isaque morresse, o pai deles, quando meu pai morrer, eu vou matar a Jacó. E Jacó fugiu para Padã. Agora volta. Esaú está vindo ao teu encontro. Jacó está vindo com 400 homens. Aí Jacó entrou em parafuso e viu que não havia muita esperança para ele. Se o seu irmão estava vindo ao encontro dele, se estivesse guardando aquela mesma raiva com 400 homens, não ia sobrar nada para ninguém. É aí que, atravessando o Jaboque, ele sobe a encosta e um estranho luta com ele a noite inteira. No romper do dia, aquele ser estranho lhe diz: deixa-me ir, porque o dia vai rompendo. E ele se agarra àquele vulto estranho. Ele, consciente agora de que aquele vulto era o anjo de Deus, agarra-se com ele e lhe diz: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. E aquele estranho lutador, que podia ter liquidado Jacó apenas com um toque do seu dedo, mas não fez, só deslocou a sua coxa, tocou no nervo da sua coxa e ele ficou aleijado. O estranho lutador lhe pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Era uma confissão. Jacó, o suplantador, Jacó, o enganador. E o estranho diz para ele: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Israel, o príncipe que luta com Deus e os homens e prevalece. E Jacó deixa o estranho lutador ir embora e oferece a Deus um sacrifício, pede ajuda, porque disse: eu vi a Deus face a face e a minha alma sobreviveu. Quem era aquele estranho lutador? Era a teofania, a manifestação de Deus no Velho Testamento. Era Jesus. Jacó, agora encorajado, vai ao encontro de Esaú. E a situação é admirável. Ao encontrarem-se, Esaú desce da sua montaria, vem correndo ao encontro de Jacó, não para dizimá-lo com a espada, mas para abraçá-lo, para beijá-lo e chorarem juntos o choro da reconciliação. Sim, meus irmãos, no dia da angústia, está aqui o exemplo para concluir. O crente que sabe de tudo isso deve agarrar-se cada vez mais com Deus e dizer-lhe: não te largarei enquanto não me abençoares. Que Ele nos abençoe.